Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, irmãos? Vamos para o nosso estudo, né, da Palavra de Deus, sem enrolação. Nós estamos fazendo um estudo minucioso, onde nós estudamos, né, livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. E louvado seja Deus, nós já estamos no capítulo 30. Hoje vamos acabar com o livro do 1 Samuel, né? Hoje é 30 e 31, vamos, né, estudar esse capítulo, esses dois capítulos, que não é muito grande. Se ficar muito extenso, a gente para, mas vamos, né, fazer esse estudo para a honra e glória do nome de Deus e ver o que Deus está passando para nós, né, através desses dois capítulos. Que nos diz assim: quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a região sul e Ziclag. Venceram Ziclag e a queimaram a fogo. E as mulheres e todos os que estavam lá, tanto pequenos como grandes, levaram em cativeiro. Eles não mataram ninguém, mas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eles viram que ela estava queimada a fogo, e suas mulheres e filhos e filhas tinham sido levados em cativeiros. Então Davi e os homens que estavam com ele elevaram sua voz e choraram, até que eles já não tinham mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi também foram levadas em cativeiro, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E para Davi foi muito difícil, porque o povo intencionava apedrejá-lo, pois todo o povo se encolarizou por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi tinha uma forte fé no Senhor, seu Deus. Observamos essa palavra. Mas Davi tinha uma forte fé no Senhor, seu Deus. Davi chegou na cidade, cansado, saindo, né, de uma guerra. E o que acontece? Ele chega à cidade dele, né, chega à casa dele, né, não encontra as mulheres, seus filhos, porque foram levadas como cativas. Ele e os homens que estavam com ele. Olha a responsabilidade de Davi para com esses homens. Davi tira esses homens da sua família para estar com ele. Aí eu pergunto para você, quem era Davi nesse quesito aqui? Davi não era ninguém. Davi era um homem fugitivo. E ele ainda tinha, né, a responsabilidade de estar com várias pessoas, né, cuidando de várias pessoas. Porque quando ele saiu, ele chamou alguns homens para ir com ele. E ele teve essa responsabilidade sobre esses homens. Ele tinha aqui, né, uma responsabilidade. E aqui diz que Davi tinha uma forte fé no Senhor, seu Deus. O homem chega em casa cansado, vê a cidade onde mora toda queimada. Cadê sua mulher? Cadê seus filhos? Uma situação triste e desesperadora. Mas o que ele tinha? Ele tinha fé em Deus. Olha só. E Davi disse a Abitar, o sacerdote, o filho de Aimeleque: traze-me aqui o éfode. E o Abitar trouxe o éfode a Davi. Então Davi fez um pedido ao Senhor, dizendo:
perguntarei eu a esta tropa e a capturarei? E ele lhe disse: persegue-a, porque capturarás e salvarás. E Davi foi, ele e seus 600 homens que estavam com ele. 600 homens que estavam junto com Davi. Todos eles chegaram cansados e perderam a sua família. E Davi foi, ele e os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, e os retardatários pararam. E Davi os perseguiu com 400 homens, 200 homens que estavam muito cansados para passar o ribeiro de Besor pararam. E eles encontraram no campo um egípcio, e eles o levaram a Davi. Deram-lhe pão, e ele comeu, e lhe deram água a beber. Eles lhe deram um pedaço de bolo de figos e 2 cachos de passas, e ele comeu. E recobrou o ânimo, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. E Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, escravo de um amalequita, mas meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós atacamos a região sul dos Queretitas e a região de Judá, e o sul de Calebe. E pusemos fogo em Siclag. Então Davi lhe disse: tu nos conduzirás a essa tropa? E ele respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, então eu te conduzirei a essa tropa. Para você ver como que Deus, né? Deus pega um dos seus inimigos, né? Dos inimigos de Davi, e mostra o caminho para Davi aonde está, né? A maioria dos seus inimigos. E ele conduziu, e eis que eles estavam dispersos na superfície da terra, comendo, bebendo e festejando por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e a terra de Judá. E Davi os combateu desde a manhã até a tarde no dia seguinte. E Davi salvou tudo quanto os amalequitas tinham tomado, e salvou suas 2 mulheres. E nada lhes faltou, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas tinham tomado. Davi retomou tudo, e Davi tomou todos os seus rebanhos e manadas, e o povo os levava diante do outro gado e dizia: este é o despojo de Davi. E Davi chegou aos 200 homens que, por causa do cansaço, não puderam seguir, e ficaram junto do ribeiro de Besor. E eles vieram ao encontro de Davi e do povo que estava com ele, e Davi se aproximou deles e os saudou com afabilidade, ou seja, com delicadeza, que Davi saudou. Então, alguns malvados e perversos dentre os homens que foram com Davi disseram: por eles não terem ido conosco, nada lhe daremos do despojo que recuperamos, somente a cada um sua mulher e seus filhos, eles a tomem e se retirem. Sempre tem um, né, que ao invés de agradecer pela força que Deus deu para eles, né, para eles seguirem adiante, não, eles querem vingar dos fracos que não foram à guerra junto com eles. Sempre tem um querendo, né, aparecer, querendo, né, se mostrar. E você é desse tipo? O que você faria nesse caso? Você também seria desse tipo que não daria nada para os que ficaram? Porque os que ficaram não ficaram porque eles queriam. Teve algum problema. Às vezes ele pode tá com o corpo, né, forte, fortalecido o corpo,
Mas mentalmente ele não estava preparado para uma guerra. E quando você pega uma pessoa que não está preparada para uma viagem, é a mesma coisa, você vai fazer uma viagem, né? Uma viagem longa. Aí você pega uma pessoa que ela não está preparada tanto mentalmente quanto no físico para, né, fazer uma determinada viagem. Aí você pega ela forçada e leva. Ela vai te dar o quê? Ela vai te dar trabalho. Não vai ser? Ela vai te dar um trabalho. Você não vai pegar uma pessoa, digamos, uma pessoa que está com a dor nas pernas, já está, né, com dor, aparecendo dores na perna. Você vai chamar essa pessoa para andar com você? Principalmente para você ir a uma batalha? Resolver algum problema difícil? Você vai chamar essa pessoa para estar do teu lado? Claro que você não vai. Você vai pedir para ela, ó, fica aí porque o negócio é urgente, eu preciso resolver isso. Eu mesma, quantas vezes que eu já saí com a minha mãe, porque a minha mãe, ela tem comodidade, ela é uma senhora já a idade, né? Então ela anda devagar. Muitas vezes eu deixei de levar ela em tal lugar, porque eu estava com pressa, né? Então eu falava para ela, olha, a senhora fica aqui me esperando que eu vou lá rapidinho e volto. Para que ela não tivesse esse esforço, né, de ir à toa, sendo que ela não tinha necessidade de ir lá junto comigo. Então eu sempre peço ela para ficar num determinado lugar, mas eu deixo ela amparada, pode ficar tranquila. Então aconteceu também com Davi. Esses homens, esses 200 homens que ficaram, eles estavam enfraquecidos, tanto no sentido mental quanto no sentido físico. O que não estava com problema físico, com certeza estava com mental. Porque se você leva uma pessoa com espírito negativo para uma guerra, a possibilidade daquela pessoa conseguir guerrear é muito pouca. É muito pouca. Então é porque ela não está com aquele espírito de guerra. Ela não está com o espírito de vencedor. Ela está com o espírito de medo. E o medo, ele atrapalha. Ele não ajuda, né, a você a prosseguir. É a mesma coisa, tem muita gente que tira a carteira de motorista, mas tem medo de tirar o carro da garagem, né? Ela já tirou, ela é uma motorista credenciada pelo Detran, mas ela ainda tem esse receio, esse medo de tirar o carro da garagem. Então, essa pessoa, ela não é uma pessoa boa para dirigir, porque qualquer movimento que o carro fizer, qualquer coisa que acontecer no trânsito, vai acontecer, né, uma fatalidade, pode até acontecer uma fatalidade. Então, é melhor que essas pessoas fiquem, né, não pegue, né. E aconteceu aqui, esses 200, eles tinham algum problema. Quem não estava com problema físico, estava com problema mental. Então, eles ficaram. O próprio Davi pediu para eles ficarem, né? Foi 200. E vocês observam que é tão real isso. Por isso que eu falo, gente, a Bíblia é recheada de conselhos, de advertimento para a gente. Quando a gente leu, né, nos livros passados, que Deus, ele sempre procurava o quê? Aqueles homens corajosos para lutar, aqueles homens que tinham garra. Não era aquele homem que era forte, que era grande. Tanto que Davi venceu um gigante. Davi venceu Golias. Por que Davi venceu o gigante Golias? É pela força de Davi? Não. Pela autoridade de Davi. Pela expertise de Davi. Davi tinha isso. Essa coragem. Não importa o tamanho, né, do seu problema, é qual a Bíblia fala, né? Não importa o tamanho do seu problema. Importa o tamanho da sua fé. Olha só. Para Deus não importa o tamanho do seu problema. Para Deus importa o tamanho da sua fé.
Até onde vai sua fé? Talvez você fale, eu não recebo nada, mas é porque sua fé está pequenininha, né? Aí você não recebe. A gente tem que ter... E talvez você fale, irmã, como que eu demonstro a minha fé em Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem demonstrar a fé em Deus. É quando você cai quando você entrega tudo na mão de Deus. Aí você está o quê? Depositando nele a fé. Você está colocando tudo nele. Ó Senhor, está nas tuas mãos. Então você luta. Aí você vai trabalhar para que aquilo que você está pedindo a Deus venha se realizar, né? Para que você não seja, né, preguiçoso. Porque se Deus está te dando armas para você, o que é armas nesse sentido? Deus está te dando condições para você resolver o seu problema. Talvez você está, digamos assim, você está desempregado, mas você fica orando, pedindo, né, a Deus um emprego. Só que você nunca sai para procurar emprego. Você nunca coloca currículo. Você nunca fala para as pessoas que você está desempregado. Você não procura um outro meio de trabalhar, de ganhar dinheiro, sem ser aquele que você já está acostumado. Você fica naquela caixinha, ali dentro da caixinha, aguardando a hora para Deus arrumar um emprego para você, né? Aí tem pessoas que falam, irmão, eu já estou com tantos anos que eu estou desempregado. Gente, se você trabalha, digamos, você é faxineira, você não está conseguindo nenhum emprego como faxineira, então vai vender alguma coisa na rua. Que faxina você sabe fazer, comida, mulher sabe fazer comida, é igual homem. Homem, eu trabalho no escritório, eu não estou conseguindo vaga em lugar nenhum. Vai vender alguma coisa na rua. Vai fazer uma salada de fruta, vai fazer um salgado, vai vender alguma coisa, vai vender água no semáforo. Isso é trabalho. Quando você estiver fazendo essas coisas, vai estudar nas horas vagas para aperfeiçoar mais o seu conhecimento, para, para aumentar mais as funções que você possa exercer. Você não pode parar, só ficar parado. Eu sou médico. Eu só trabalho com medicina. Eu não trabalho coisa. E se faltar o trabalho de medicina? Então você tem que ter uma variedade de emprego. Não, se faltar, eu estou estudando já para ser advogado também. Não, o advogado, não, eu estou estudando para ser um contador. Eu estou estudando também para... Sempre você tem que estar estudando, você nunca pode parar de estudar. Você tem que pegar novas profissões. Porque se surgir um concurso bom, você já está ali preparado ali para, não, eu posso, né, fazer aquela vaga. Então, irmãos, a gente sempre tem que estar atualizado. Não é ficar... Então, quais as armas que nós temos para combater, né, a fome? Qual é a arma que eu falo para você? Você tem? É o seu estudo. Para combater a fome é o seu estudo. Essa que é a arma. Que você vai trabalhar, é o seu trabalho. Para matar uma fome, você tem que trabalhar. A Bíblia mesmo fala, a Bíblia dá esse conselho, né? É bom que todos trabalhem, que ninguém fica pesado a ninguém. Então, eu estou esperando, eu tenho uma herança para receber, meu tio já está quase morrendo, a minha avó está quase morrendo, ela vai deixar uma herança. Que isso? Para com isso. Você pode morrer primeiro e a herança ficar para trás. Então, vamos lá. Então, a gente viu, né, que aqueles homens malvados, né, a própria Bíblia fala aí, ó. Então, alguns malvados e perversos dentre os homens que foram com Davi disseram: por eles não terem ido conosco, nada lhes daremos do despojo que recuperamos, somente a cada um sua mulher e seus filhos, eles a tomem e se retirem. Mas Davi disse: não hajais dessa maneira, meus irmãos, com o que o Senhor nos deu. Se nos conservou, entregou nas nossas mãos a tropa que nos atacou. E quem vos escutará nesse assunto?
porque a parte dos que foram conosco à batalha deve ser a mesma parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente deve ser dividida. Olha só, a estupidez dos ignorantes, né? Os caras ficaram com a bagagem deles, cuidando da bagagem deles. E eles não queriam dar, né? Eles acharam, não era melhor, né? Não, fica aqui, vocês cuidam da nossa bagagem, porque quando você não tem, né? Não tá com uma bagagem nas costas, é melhor para você andar, locomover, brigar, fazer qualquer coisa, né? Você tem, é muito melhor. Muitas mães sabem disso, quando eu falo isso, elas sabem disso no sentido, né? Que quando você tem criança pequena, você quer sair para a rua, se você leva todos os seus filhos, você não vai fazer quase nada lá na rua. Você não vai no mercado, você não vai fazer compra, né, que você precisa fazer às vezes. Tem alguma coisa te bloqueia, você não vai fazer. Então, mas se você deixa em casa com uma pessoa cuidando, nossa, você vai lá rapidinho, resolve tudo, já num instantinho já está em casa. Mas se você vai com um monte de criança, você vai ficar cansada de andar com aquelas crianças tudo arrastando, como eu vejo muitas mães, né, que não tem, não sei se não tem. Eu tive 3 filhos, e quando meus filhos eram pequenos, que eu queria sair para a rua para fazer algo necessário, eu sempre deixava uma pessoa cuidando deles. Eu não tinha empregada doméstica, mas eu sempre contratava uma pessoa de imediato para, né, ficar com eles durante o tempo que eu estava na rua. Eu tinha uma vizinha lá muito boa, muito maravilhosa, um amor de pessoa, que eu sempre pagava para ela ficar com os meus filhos. Eu ia, resolvia tudo e voltava rapidinho, liberava ela também, para ela fazer os afazeres dela, mas era tudo também pago, eu sempre paguei ela, nunca explorei ela, em nenhum momento eu explorei ela, e graças a Deus deu tudo certo na vida. Então a gente às vezes precisa, né, de um do outro, né? Principalmente quando a gente mora longe de algum parente, de alguma pessoa próxima que pode nos ajudar assim em família. Então a gente tem que ter uma boa amizade, uma boa vizinhança, né? Um bom convívio, tanto no sentido, né, no religioso, na igreja mesmo, né? Muitas irmãs podem ajudar umas às outras, né? Isso eu vejo hoje em dia, a gente vê muito assim, é muito individualista, né? As pessoas estão muito individualistas. Seria tão bonito, né, tiverem comunhão dentro das igrejas, umas irmãs junto com as outras, né? Que moram no mesmo bairro e pode, né, ajudar uma outra a cuidar do filho. Cuida do meu filho que eu vou lá, e a outra também cuida do filho. E assim, uma ajuda a outra, irmãs. A gente tem que ser assim, porque a gente tem que ser ajudada e ajudar um ao outro, né? Para que a gente viva em comunhão e vive bem, tanto você que ajudou a outra, como a outra também, né, que está precisando. Então vamos continuar aqui. Mas Davi, ele repeliu aquele pensamento daquele homem. Não, eles também vamos dividir por igual, porque eles ficaram aqui, mas eles ficaram cuidando da nossa bagagem. A nossa bagagem está intacta. Eu não vou fazer essa maldade com eles. E assim foi naquele dia em diante, e ele estabeleceu como norma e costume em Israel até o agora. Ele colocou essa lei. Foi Davi que colocou essa lei. Para você ver como que Davi era um homem justo, né? Ele era um homem temente a Deus. Porque se ele fosse outro, ele olhava, né, todos aqueles homens querendo a maldade dos outros, ele ia deixar rolar. Não, mas ele chegou, não, irmãos, não vamos fazer dessa forma. Coisa horrível, coisa horrenda diante de Deus. Eles ficaram aqui, cuidaram da nossa bagagem. Vamos repartir, né, o dinheiro a todo mundo. Os despojos aqui, vamos repartir para todos iguais. E isso, olha só, isso ficou como costume em Israel até agora. Até hoje em dia, né? Que se um cuida da bagagem, o outro sai para a guerra, então eles fazem, né, a divisão igual. Quando Davi chegou a Siclag, enviou um pouco do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis, aceitai um presente do despojo dos inimigos do Senhor.
a todos os que estiveram em Betel, e a todos que estiveram em sul de Ramote, e todos que estiveram em Jatir, e todos que estiveram em Aroer, e todos que estiveram em Sifimote, e todos que estiveram em Estemoa, a todos os que estiveram em Racal, e a todos que estiveram na cidade de Jerameelitas, e a todos que estiveram na cidade dos queneus, e a todos que estiveram em Orma, e todos que estiveram em Corazã, e todos que estiveram em Atasse, e a todos que estiveram em Hebron, e a todos que estiveram em todos os lugares que Davi e seus homens andaram. Olha só, Davi pega, né? Era tanto despojo que Davi começa a repartir, né? Um pouquinho para cada um. Ele repartiu o despojo para muita gente. Você vê que é muita cidade aqui, né? Que fala. Então, por isso que o que Davi estava fazendo nesse sentido? Você observa quem era Davi. Davi era um homem qualquer, gente. Davi era um homem qualquer. Mas ele tinha esse direcionamento de Deus. Isso é um direcionamento. Não, eu vou ajudar todo mundo. Porque quando eu precisar, eles estão, né? Eles vão me ajudar. É assim que a gente deve fazer. A gente deve ajudar todo mundo. Olha o exemplo, como eu falo para vocês, gente, a Bíblia é recheada de exemplo. Nós temos que ajudar todos. Porque no momento de dificuldade, ali, no momento de dificuldade de guerra, Davi tinha, né? Ele tinha autoridade, ele tinha amizade, né? Para chamar essas pessoas desses lugares todos para ir combater com ele na guerra. Então ele era um homem inteligente. Não, vamos. O que ia valer para ele ficar com toda aquela riqueza que ele pegou dos inimigos? Me fala, o que ia? Ele ia ficar dentro de uma caixinha com aquela riqueza toda. Mas como era um país, era uma época de muita guerra, de muita, né, luta, eles iam tomar ele tudo dele. Porque o que ia acontecer? Ia acontecer que ia ficar um distante do outro, né? Ia ficar um distante do outro. Então eles iam guerrear contra ele, ele ia perder tudo. Então ele, vou perder tudo, vamos pegar a amizade, vamos fortalecer os laços amigáveis aqui para quando vier uma guerra eu ter socorro, eu pedir ajuda, né? Isso a gente, né? Quando a pessoa, eu vejo muitas, eu já trabalhei em firma, né? Empresas, e eu vejo sempre aquela pessoa, né? Que quer ser a tal, a poderosa na empresa, não quer ajudar ninguém, ela somente, só ela e tudo, né? Isso é muito feio. Então vamos colaborar, vamos ser, né? Vamos trabalhar em equipe, fortalecendo. Porque se você trabalha em equipe, se fortalece. E se você se fortalece, você não vai ser mandado embora. Por quê? Porque as pessoas vão falar, não, ela tem uma equipe muito forte, é ela que comanda aquela equipe dela. Ela tem uma ou fala assim, não, ele é uma pessoa que ele é da equipe de fulano de tal. Ele respeita as ordens. Tá entendendo? Isso tudo agrega valores para você. Isso tudo está agregando valores. Isso é o ensinamento de Deus. Olha só, ensinamento de Deus. Ensinamento que Davi está passando para nós. Agrega o que? Valor. Então, Davi, ele agregou muito valores nessa região toda ali. Ele agregou valores, ele tinha, para vocês terem uma noção, ele tinha amizade com os inimigos de Israel. Ele tinha amizade com eles. Tanto que a gente viu, né, que o rei, ele deu todo o aparato, o auxílio para Davi ficar lá no palácio dele. Tanto que o próprio rei falou, você é meu amigo, eu não tenho nada contra você. Olha só, o inimigo dele, dizendo isso para ele. Não, você é meu amigo, eu confio em você, Davi. Nós temos que ter amizade. Até os nossos inimigos. Até
aquela pessoa que você não gosta, que você odeia, que você não suporta, trate ela bem. Porque você nunca sabe do dia da manhã. Porque você tratando ela bem, amanhã ou depois, ela vai te socorrer. Vai que as coisas, que o mundo, gente, ele gira e volta no mesmo lugar. Se você trata uma pessoa ruim, mal, aquela pessoa, o que ela vai te dar? Ela vai trazer, não vai te ajudar em nada. Mas se você trata todo mundo bem, né? Então você está agregando amizades, agregando valores para você. Isso Davi nos ensinou muito bem, né? Então a gente tem que pegar, né, esses ensinamentos. A gente terminou esse capítulo de 30, né? Vamos ler o capítulo 31, que ele é tão pequenininho, para a gente acabar logo com o 1 Samuel. Aí a gente vai para o 2 Samuel. Então vamos. Entre mentes, os filisteus lutavam contra Israel, e os homens de Israel fugiam dos filisteus e caíam mortos no monte Gilboa. Tá vendo? É o que eu falei para vocês. Davi era amigo dos filisteus. O povo de Israel, aquele povo que estava junto com Saul, né? Que Saul era rei, mas ele não sabia governar. Saul, ao invés dele fazer amizade com os homens, né, que tinham, né, um grande afeição, que os outros lugares tinham afeição por aquele homem, não, ele dispersava, igual ele era para ter amparado Davi de toda maneira, porque ele sabia que Davi, ele sabia negociar. Davi era um homem que sabia negociar. E Saul foi tolo nessa parte. Ele era um rei tolo. Ele só queria vingança, ele só queria procurar matar Davi. Um cara que seria para ele um tesouro, né? Digamos até assim, uma moeda de troca, né? Vai lá, mostra para eles o que nós podemos oferecer para eles, o que eles podem oferecer para nós. É igual o nosso presidente aqui. O Lula, ele é um homem muito esperto. Eu falo a verdade, o Lula é muito, muito esperto, porque ele não procura, você vê que ele não fala mal de nenhum país, ele fala mal. Ele não fala mal, ele sempre está, né, trabalhando com eles, ele vai visitar, não importa se ele, como aqui, né, na época que nós tivemos aquele bafafá todo aí da Bolívia, do Paraguai, desses lugares todos aqui, ele não. Ele vai lá. Ele quer o quê? Ele quer amizade. Porque ele quer tirar proveito do que eles têm para trazer para nós. E tem povo que é tão, né, cabecinha pequenininha, que não entende isso. Vai falar que o homem é terrorista, que o homem é isso, que o homem é aquilo, quer matar, não sei o quê. Não, o Lula, ele sabe negociar. Você vê que ele vai por todos os lugares, eles convidam ele. Ele está em todos os lugares. E ele tem paz com todos os países. Ele não é um homem de fazer guerra, um homem estúpido. Ele não é. Ele é um cara muito inteligente. Eu falo que ele é um homem assim, Deus está com ele. Deus está com ele porque ele é humilde. Lula é muito humilde. E Deus ama a humildade. Deus gosta disso. E Deus vê que Lula já é o 3º mandato de Lula que nós está aqui no Brasil. Para você ver como que ele é amado, né? Infelizmente tem pessoas que não pensam dessa forma. Mas ele é um homem amado. Eu mesmo, sinceramente, eu acho que o Brasil nunca teve um homem, eu acho que nenhum mundo, né, teve um homem tão amado como Lula. Assim, para governar a região. Nós estamos de parabéns, nós temos que levantar a nossa mão para o céu e agradecer a Deus por nós termos um presidente que veio, né, da parte de Deus. Porque o Lula, ele veio sim, gente, ele veio da parte de Deus, está governando muito bem o nosso país não está, você vê que nós temos não estamos passando necessidade de grãos, não estamos passando necessidade de medicamentos, nós temos tudo.
E nós temos essa facilidade de obter tudo isso. Você está entendendo? Nós temos facilidade de obter tudo isso. Claro, não dá para enriquecer todo mundo, né, gente? Não dá para enriquecer todo mundo. Mas fome, o nosso país não está passando. Quem está passando fome no nosso país, ele é preguiçoso. Desculpa falar a verdade. Ele é preguiçoso. Porque tem meios de você ganhar dinheiro no nosso país. Tem muito meio. Você não precisa sair daqui para ir para um outro país para querer, né, enriquecer. Se você é um cara trabalhador, você ganha dinheiro aqui no Brasil tranquilamente. Ele é um país que só depende de você. Se você quer ser rico, trabalha para que isso aconteça. Tem que trabalhar, tem que erguer as mãos. Não pensa que você vai para outros países, alguém vai te dar as coisas de graça para você que não vai. Você tem que trabalhar e duro. E duro. Mas para trabalhar duro, você trabalha no seu país, você se diverte aqui, né? Você vai trabalhando, você já conhece o seu país, conhece a língua, é muito mais fácil. E o nosso país está aí, ó, abraçando todo mundo. Então vamos continuar aqui. E os filisteus atingiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se fortaleceu contra Saul e os flecheiros o encontraram, e ele estava gravemente ferido pelos flecheiros. Então Saul disse a seu escudeiro: tira tua espada e atravessa-me com ela, para que esses incircuncisos não venham me atravessar e escarnecer de mim. Mas seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou sua espada e caiu sobre ela. O próprio Saul se suicidou. Porque ele se viu. Os filhos dele, os 3 filhos dele, estavam mortos. Olha a desgraça que ele trouxe para a família dele. Por não ter, né, compaixão, por não ter misericórdia. O homem mau, ele só traz para si maldade. Se você é uma pessoa rancorosa, maldosa, para com isso. Procura, né, se livrar desse sentimento. Porque olha o que nós vimos aqui. Saul era um homem maldoso. Ele só queria mal. E olha só, Jonatas era um cara tão bom. Se Jonatas estivesse junto com Davi, se Jonatas tivesse fugido junto com Davi, Jonatas não teria perdido a vida dele. Mas Jonatas, ele viu que o pai dele era, como que o pai dele era, talvez ele quis, né? Eu vou ficar do lado do meu pai para proteger o meu pai, porque quando as barbáries que ele fizer, eu vou colocar panos quentes, ou eu vou amenizar. Mas só que ele não conseguiu. Sozinho ele não conseguiu. Porque o pai dele era rei, quem mandava ali era o pai dele. E olha só. Então aqui, ó, então Saul tomou sua espada e caiu sobre ela. Saul se suicidou. Quando seu escudeiro viu que Saul já morrera, ele também caiu sobre sua espada e morreu juntamente com ele. Desta maneira, naquele dia, Saul, seus 3 filhos e seus escudeiros e todos os seus homens morreram. Quando os israelitas que estavam do outro lado do vale e os que estavam do outro vale do Jordão viram que os homens de Israel tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, eles abandonaram suas cidades e fugiram, e os filisteus vieram e moraram nelas. No dia seguinte, os filisteus vieram para despojar os mortos e encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Gilboa. Então eles deceparam a cabeça a Saul e despojaram de suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciar na casa de seus ídolos e o povo. E eles colocaram suas armas no templo de Astarote e seu corpo pendurado no muro de Bet-San. Quando os moradores de Jabes Gileade ouviram isso que os filisteus fizeram a Saul,
Então todos os homens corajosos se levantaram e caminharam a noite toda e tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Bet-san e voltaram a Jabes, ali os queimaram. E eles tomaram seus ossos e enterraram debaixo da tamareira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Aqui nós terminamos o livro de 1 Samuel. Aí nós vamos, continuar, no 2 Samuel, porque a Bíblia tem 1 e 2 Samuel. Então, depois a gente continuará o livro de 2 Samuel. Mas olha o que a gente, aprende com tudo isso, que o arrogante, ele tem dias curtos. Você pode ver, toda pessoa que é muito arrogante, ela vive pouco. Deus tira ela dessa vida. Então, irmãos, a gente aprende tanta coisa, sabe, com a palavra de Deus. É tão gostoso, a gente fazer essa leitura e observando tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu. E a gente leva, vamos levar tudo isso como exemplo, como sabedoria, para andar nessa terra. A gente pode, a gente consegue ter uma vida plena aqui na terra. Muitas das vezes a gente não consegue, porque a gente é ignorante, a gente não observa os mandamentos de Deus. E a gente, observando os mandamentos de Deus, Deus nos ensina como agir em cada situação. Você vê que Deus, ele deu sabedoria para Davi. Davi foi um homem sábio. E essa sabedoria continuou, com o filho de Davi, mais para frente, que a gente ainda vai estudar esse... Porque eu estou falando isso porque eu já estudei a Bíblia inteira, várias vezes. Então a gente vai estudar isso também mais na frente, das grandezas, que Deus faz com aquele que teme Ele, com aquele que dedica, de corpo e alma, toda a sua vida nas mãos de Deus. Eu agradeço a você que ficou até aqui, continua conosco, tá? Através desse canal, e que você possa compartilhar, que você possa... que isso aqui, irmãos, não sirva só de você estar ouvindo e pronto, acabou, é legal, é bom. Coloca isso em prática, coloca esses conhecimentos que você está adquirindo aqui, coloca em prática. Faz um teste se você quiser fazer também, a gente pode fazer teste, a Bíblia mesmo fala, que Jesus, ele fala que a gente pode, fazer teste, Então vamos fazer teste. Se você acha que, a sua vida é ruim, é longe de Deus, então abraça Deus. Abraça Deus, entrega toda a sua vida para Ele, as suas enfermidades. Muitas das vezes você está com uma enfermidade que não tem cura, você toma remédio, toma e não consegue nada. Pede a Deus cura, que Deus cura. Tenha fé. Talvez você fale assim, mas eu já venho pedindo há muito tempo, eu não recebo. Quando você pede a Deus algo, esqueça daquilo. Esqueça do que você está pedindo, do que você pediu. Fala, Senhor, me cura de toda enfermidade, de toda infecção, de toda inflamação. Restaura meus ossos, Precisa, irmãos. Nós também temos que pedir a Deus para nos curar fisicamente e também espiritualmente. Você vê que a própria ciência, ela já foi comprovada, que a fé, ela cura, ela ressuscita. Quantas pessoas que já estavam mortas, as mães oraram, quantos filhos, de mães que já estavam até mortos, as mães oraram e a criança ressuscitou.
Não há nada impossível para Deus. O nosso Criador, Ele sabe nos consertar. Mesmo que a gente está todo quebradinho, está caído, está para baixo. Mas é Ele que nos criou, então Ele sabe nos consertar. Então, se você tem, né, algum sentimento ruim em você, solta isso. Fala, vai embora sentimento ruim. Coloca coisas boas. Ouve, né, músicas, eu falo sempre, ouve músicas evangélicas, músicas que falam no coração, porque tem muitas músicas evangélicas que só fica fazendo tu, aquela gritaria, e não te eleva espiritualmente, só te traz uma baita dor de cabeça. Tem música que só traz baita dor de cabeça. Isso aí é toque demoníaco. Então a gente tem que saber até as músicas que a gente ouve. Porque tem música que é demônio. Ela é puro demônio. É o demônio que instruiu o cantor a cantar aquilo para achar, né, que trazer, para dar audiência, porque infelizmente, irmãos, os cantores mundanos, eles querem, os cantores evangélicos, eles querem imitar os cantores mundanos, as músicas mundanas. Então até o toque, a badalada, eles querem imitar. E quando o cantor cristão ou evangélico, ele quer imitar, né, o mundo, ele está trazendo o mundo para as suas músicas. Aí é uma coisa satânica, aí não é uma coisa abençoada por Deus. Aí aquelas músicas, em vez de trazer benfeitoria, só traz maldição. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente está ouvindo, para que a gente, né, não fique atribulado. Eu termino por aqui esse vídeo e peço para você que continue conosco, tá? Que Deus te abençoe também, te instrui, fortalece espiritualmente, para você estar com a sua fé intacta diante de Deus. Se você quiser algum pedido de oração, pode escrever aqui embaixo no vídeo: irmã, ore por mim, eu estou precisando de oração. Eu tenho vários irmãos que mandam, né, mensagem no WhatsApp, eu sempre deixo meu WhatsApp também aqui, e eles pedem oração. Graças a Deus eu tenho muitos testemunhos, né, de pessoas que mandam mensagem para mim, falando: irmã, muito obrigado. Eu vejo aqui, eu tenho muitos irmãos que pedem oração para mim, e a gente ora e eles conseguem, né? E eles mandam mensagem que conseguiu, né, a bênção que eles estavam pedindo. Então, juntos, né, a gente pode orar e pode, né, fortalecer vocês também. E que Deus nos continue, né? E assim a gente ora um pelo outro, vocês oram por mim, eu oro por vocês. E dá aquela, né, a Bíblia diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, se eu estiver orando por você, você também estiver orando por mim, nós duas também estivermos orando pelo mesmo pedido. A Bíblia fala 2, não precisa ser 3. Então, se a gente estivermos orando pelo mesmo pedido, Deus ouve do céu e derrama bênçãos sem medida sobre nós. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. Então, se você tem essa fé, se você quiser fazer algum pedido, eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Aí você pode mandar um WhatsApp para mim, ou manda aqui mesmo, né? Escreve aqui no vídeo aqui embaixo. Se você não quer, né, aparecer, então você manda um WhatsApp que eu posso conversar com você melhor, né, te instruir melhor. E que Deus nos abençoe, irmãs, porque precisamos uns dos outros, precisamos estar fortalecidos espiritualmente. Em nome de Jesus, um forte abraço e até o próximo vídeo. E não perca o próximo vídeo, porque nós já entraremos no segundo livro de Samuel. Então,
Um abraço a todas vocês.